Amém. 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 Né? Vamos fazer uma leitura bíblica. Na realidade, o pastor tinha que orar. Perdão, pastor. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Teu Espírito não vê diferenças, distâncias, onde quer que estejamos. Por isso nós estamos juntos, adorando o teu nome, reconhecendo o teu imenso amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e nos encoraja para vivermos a cada dia a certeza de que somos particularmente amados por Ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura Amém. bíblica que se encontra no livro do Evangelista João, no capítulo 10, dos versos de 11 a 16. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelista João, capítulo 10, versos de 11, na realidade a 15, não 16, do 11 ao 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. Vamos ouvir mais uma música. Irmãos, a ordem de Jesus é
não devemos parar de orar. Orai sem cessar. E nós temos colocado a nossa confiança em Cristo. Ele é o nosso refúgio. Nesse momento, nós vamos estar orando, começando o nosso período de oração, vamos estar orando pelo nosso Brasil, pelas autoridades, tanto federal como estadual, municipal, para que eles possam, dirigidos por Deus, possam governar essa nação para o povo. Então, nesse momento, agora, eu vou pedir o Gilvan que esteja orando ao Senhor, clamando pelo nosso Brasil. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças a Deus por mais um dia que tu nos concede na tua presença, Pai querido. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso e maravilhoso amor, Pai amado. Neste momento, Pai querido, queremos colocar o nosso país, nossa nação em tuas mãos, Pai amado. Que o Senhor possa estar, Senhor meu Deus, tocando no coração daqueles que são autoridades, Senhor, dessa nação, Pai amado. Desde o presidente, os governadores, os prefeitos, Pai amado, os deputados. Que eles possam olhar para dentro de si, Senhor, e ver que é necessário, Senhor, uma mudança em seus corações, Pai querido. Que eles possam entender que eles governam para um povo e não para si mesmo, Pai amado. Como homens ambiciosos, Pai amado. Homens arrogantes, Pai querido. Quebra, Pai amado. Transforma essas vidas, Senhor Deus. E que eles possam, a partir deste momento, Pai querido, governar, Senhor, para um povo, Senhor, que tem procurado obedecer à vontade do Senhor, Pai querido. Essa terra é sua, Pai querido. Essa nação é sua, Pai amado. Por isso, Pai querido, nós temos a certeza que em breve veremos o nosso país sendo mudado, sendo transformado, Senhor, pelo teu poder, pela tua misericórdia, Pai amado. A partir do momento em que esses homens entenderem, Senhor, que a autoridade que foi dada a eles foi dada por ti, para que eles governassem com justiça, com amor, com sabedoria, Pai querido. Por isso, mais uma vez, Senhor, nós entregamos cada um deles em tuas mãos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa necessidade, Pai querido, nesses momentos difíceis que estamos passando, que possamos compreender que o Senhor ainda está no controle de tudo, Pai querido, e que em breve, Senhor, estaremos retornando da nossa atividade, Pai amado, principalmente, Senhor, na tua casa, para louvar e glorificar o teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos continuar orando por aqueles que estão na linha de frente. Nós sabemos que tem muitos irmãos, servos na linha de frente, nessa pandemia. Vamos orar para que Deus abençoe todos aqueles que são envolvidos nessa linha de frente, do posto mais humilde, daquele mais, se podemos dizer assim, mais alto, para que Deus possa continuar abençoando, guardando, dando força, renovando suas forças. Não é fácil estar na linha de frente, há um esgoto físico, mental. Então, nós vamos estar orando por esses irmãos, essas pessoas também que não são cristãos, mas que estão na linha de frente. Eu vou pedir a Daniele, a nossa enfermeira, que esteja orando por aqueles que estão na linha de frente. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Jesus, pela tua maravilhosa graça, pelo teu maravilhoso amor, que é imensurável, que é sem medida. E nós clamamos, ó Pai, pela tua misericórdia, pela nossa nação, pelas nossas vidas, meu Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha estar com todos os pacientes, com todas as pessoas que estão contaminadas com esse vírus, meu Deus. Os pacientes mais graves que estão necessitados, que estão entubados, Senhor, que carecem de materiais, de medicações, de insumos, e que por muitas vezes tem sido tudo tão precário, meu Pai.
que a tua boa mão possa estar de misericórdia, Senhor, na vida de cada paciente internado, meu Pai. Queremos te pedir também pelos profissionais, Senhor, da área da saúde, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, pessoal da limpeza, o pessoal de apoio, da segurança, os motoristas, todas as pessoas, meu Pai, envolvidas no cuidado, na assistência direta e indireta, Senhor, aos pacientes, meu Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos amparando, nos guardando, meu Pai, nos livrando para que nós possamos estar ali, meu Pai, dando assistência, cuidando, medicando, Senhor, prescrevendo, atuando da melhor maneira possível, Senhor. Nos guarda, meu Pai, nos livra de todo o mal, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, das nossas vidas. Abençoa também, Senhor, os nossos políticos, os nossos governantes, meu Pai. Que um dia o teu amor, Senhor, alcance o coração de cada um deles. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos estar ainda orando, irmãos, pelos oficiais da igreja, tanto pastores como diáconos, pelos missionários que estão também no campo. Nós temos alguns missionários que nossa igreja apoia, projetos que a nossa igreja apoia. Eu vou pedir, então, a Olga, que é de missões na nossa igreja, esteja orando, então, pelos nossos diáconos, nossos pastores, nossos missionários, nossos projetos. Neste instante, então, peço a Olga que esteja orando. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, falando em teu nome, Senhor, podendo te engrandecer, te louvar, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que cuide dos nossos missionários, Senhor, que muitos deixaram o seu lar, Senhor, para ir para o campo, Senhor, em busca dos perdidos, Senhor, em busca dos que faltam ser alcançados, Senhor, para a sua honra e glória, Pai. Cuida deles, Senhor, cuida do Tiquinho, Senhor, que está afastado da sua família, Senhor, mas que ele tenha certeza em seu coração que a nossa igreja nunca o abandonou e sempre está orando por ele, Pai. Também queremos te pedir por cada projeto que a igreja apoia, Senhor. Hoje queremos te pedir em especial pelo projeto Bola 15, Senhor, que muitas crianças, Senhor, estão sentindo falta desse projeto, Pai. Mas que para sua honra e glória esse projeto vai voltar, as crianças não vão ser dispersas, Senhor, elas vão ser resgatadas, Senhor. E cremos, Senhor, que muitos ali, Senhor, serão pastores, serão diáconos, Senhor, serão missionários, Senhor, serão líderes, Pai, para sua honra e glória, Senhor. Que as sementes que estão sendo plantadas, Senhor, vai germinar e vai gerar frutos, Senhor, no tempo certo, Senhor. Cuida desse projeto que está parado nesse tempo de pandemia, Senhor, mas sabemos que tudo coopera para o seu bem e sabemos que tudo tem a sua hora, Pai. Sabemos que se por agora está parado, Senhor, mas o Senhor tem incomodado essas crianças, Senhor, com cada palavra que ela ouviu cada terça-feira que estavam presentes na nossa igreja, Senhor. Cuida dessas crianças, Senhor, e continua capacitando cada pessoa que se dispôs a sua vida está presente nesse projeto, Pai. Queremos te pedir também pelos pastores da nossa igreja, Senhor, o pastor Gilberto, o pastor Renato, Senhor. Continua capacitando eles, Senhor. Abençoando as suas famílias, Senhor, que a cada dia mais eles estejam alicerçados na sua palavra, Senhor, e confiante em Ti sempre, Pai. Queremos te pedir também pelo corpo diaconal da nossa igreja, Senhor, que possamos ser líderes, Senhor, não líderes para as pessoas, e sim líderes para o Teu reino, Senhor, que possamos sempre fazer as melhores escolhas para o Seu reino, Senhor, para a Sua obra, Pai. Esteja sempre presente nas nossas decisões, Senhor, que a Sua vontade seja sempre feita no nosso meio, Pai. Cuida de nós, Senhor. Cuida de cada projeto da nossa igreja, Senhor. Do projeto da Casa Viver, Senhor. Também temos lá o pastor Raoni, Senhor. O pastor que está incumbido também de cuidar daquelas crianças, Senhor. Cuida dele, da sua esposa, Senhor. Ser com eles, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E agora, irmãos, encerrando esse período de oração,
Eu vou pedir a Beth que esteja orando pela igreja. Nós vamos voltar, nós estamos reunidos virtualmente, mas nós temos certeza que vamos voltar a nos reunir presencialmente. Deus nos colocou ali naquele bairro de Guadalupe com propósito, e eu peço então, irmã Beth, que esteja orando pela igreja, direção da igreja, para que a gente possa ser uma igreja relevante ali naquele bairro. Que Deus abençoe, que Deus continuar nos ajudando, cada membro da igreja, que a gente possa voltar mais forte, mais unido, mais convicto da chamada do Senhor. Então, eu vou pedir Beth, então, para estar orando nesse momento, encerrando o nosso momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, com os nossos irmãos, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Senhor, Pai querido e Pai amado, abençoa a nossa igreja, Senhor, a Igreja Batista 15 de novembro, Pai Santo, que possamos retornar, Senhor Deus, dentro da medida do que é levado, né, certo para nós voltarmos. Senhor Deus, que possamos rever nossos irmãos, que a igreja, Senhor, possa estar cada vez mais fortalecida, em nome de Jesus, Senhor, e que todos, Pai, possamos nos vermos, estarmos alegres, felizes, nos abraçarmos, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que toda a nossa igreja, Pai, esteja bem, que os irmãos estejam bem, Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua mão. Nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos falando com o Senhor agora, meu Pai. Mais uma vez, eu entrego a minha amada igreja, os meus irmãos, Senhor, nas tuas mãos. Protege e guarda a vida de cada irmão e que possamos, Pai, voltarmos fortalecidos cada vez mais para a honra e para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Jesus. Amém. 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 Vamos voltar a louvar ao Senhor. Gostaria de continuar avisando os irmãos que também estamos uma live no Facebook, né? Fazendo os testes, ela está funcionando. Se os irmãos quiserem ir lá no canal da igreja no Facebook, os irmãos também podem ver. Vamos louvar o Senhor com mais uma música, Oceano.
todos sabem, hoje é dia do pastor, e hoje nós estamos fazendo o nosso momento de homenagem ao pastor virtual, né? Ao pastor Gilberto, ao pastor Renato, e deixamos para fazer o culto agora à noite, e a Márcia vai estar fazendo a homenagem ao dia do pastor. Pode sentar, se você. Boa noite, pastor Renato, pastor Gilberto. A nossa homenagem ela vai como uma adaptação ao Salmo 23, e que foi adaptado as palavras, o texto, como o Salmo do Pastor. Então, eu vou ler para os irmãos. O Senhor é meu ajudador, guiarei as ovelhas sem receio. Ele me conduz ao Santo dos Santos, antes de cada palavra ser ministrada. Ele me conduz ao âmago da verdade. E prepara a mente das ovelhas para a verdade. Ele me dá a visão da imortalidade destas vidas. Ainda que eu me desanime e desespere às vezes, erguerei meu semblante, porque suas promessas nunca falharam em minha vida. Sua palavra não voltará vazia e minha fé será sempre fortalecida. Brilhará pelos anos afora. Tu vais diante de mim, Senhor, a fim de que a semente plantada cresça, desenvolva. Estarás ao meu lado por todos os dias e falarás através dos meus lábios, de modo que estas minhas ovelhas sintam a proximidade de Deus. Farás com que cada esforço humilde de frutos por longos anos. Minha alegria é profunda por saber que meus esforços em teu nome permanecerão para sempre. Certamente que o teu amor e cuidado estarão comigo cada dia da minha vida. E um dia viverei com aqueles que conduziram muitos à justiça para sempre e eternamente. Amém. Amém. Que Deus esteja conduzindo o ministério do pastor Renato, o ministério do pastor Gilberto, que essa oração seja uma oração diária em suas vidas, para que Deus possa realmente estar conduzindo esse ministério, não deixando seu semblante cair, sabendo que nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que sustenta o ministério de cada um de vocês, e que assim cada um possa entender como foi o seu chamado para servir aquele que é o tudo em nossas vidas, aquele que é o Senhor das nossas vidas, e que possam realmente entregar as suas vidas, os seus ministérios nas mãos do Senhor, porque sempre Ele vai ter o melhor para cada um, abençoando de acordo sempre com a vontade dEle, e deixando e que cada um se deixe ser usado por Deus. Essa é a nossa homenagem como Igreja 15 para pastor Renato e pastor Gilberto. Que Deus abençoe ricamente. Amém. Amém. Parabéns para cada um. Amém. Obrigado, Márcia. Deus possa abençoar cada dia mais o ministério do pastor Renato, do pastor Gilberto. E o corpo diaconal fez esse ano diferente, mas é devido às nossas condições. Então, nós vamos orar agora, impondo nossas mãos sobre a vida da tela, porque nós vamos abençoar os pastores. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu servo, Senhor, que está ali na igreja 15 de novembro, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pelas lutas que eles têm passado, pelas dificuldades, Senhor, mas sustentado cada dia mais de teus servos, Senhor. Amém. Continua sendo, Senhor, fortalecendo, Deus, e que o Senhor possa abençoar ricamente, Senhor, sua casa, sua família, seus filhos, e que possamos ver, Senhor, as tuas bênçãos sendo derramadas sobre a vida dos teus servos, Deus. Obrigado, Amém. Senhor, pela vida dos nossos pastores na Igreja 15. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos continuar louvando ao Senhor.
Mais uma música, uma apresentação da irmã Eunice. Um bom amigo e fiel achei, Jesus, meu Salvador. Contar aquilo que fez por mim, eu quero sim, e com fervor, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem par, que prazer, prazer, do mal não deixa de defender, seguro bem estou, com forte braço, com teu poder, ampara-me, contente vou, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem par, que prazer, prazer, e quando necessitado sou, eu posso recorrer ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem, que prazer, prazer, em Cristo todos encontrarão amigo sem igual, amigo que lhes concederá felicidade perena, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem par, que prazer, prazer. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço esse momento em que os irmãos fizeram uma lembrança do dia do pastor, para mim e para o pastor Gilberto, os dois pastores que estão na igreja hoje. E eu queria falar do pastor. A mensagem não será sobre Salmo 23, mas quando eu olhei logo no início a Sandra tocando, como é que é aquilo? É uma flauta, né? Tocando a flauta. Eu vi o amor do verdadeiro pastor, o pastor das nossas almas, por cada um de nós. Me lembrei da Sandra no hospital, na enfermidade que acometeu essa irmã, e agora vê-la podendo tocar a flauta e junto com a família. Eu sei que o pastor, o nosso pastor, cuida muito bem de cada um de nós. Poderia falar de tantas vidas que eu tenho acompanhado durante esses mais de 7 anos,
E cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, cada um viveu um drama na sua própria vida, e o bom pastor cuidou de cada um de nós muito bem. A ele o louvor, a honra e a glória. Mas muito obrigado pela lembrança. Eu hoje, irmãos, queria falar também de algo bem pastoral. Eu ouvi um pastor essa semana comentando sobre o quanto essa epidemia fala da nossa fragilidade. Quanto nos sentimos frágeis. E eu comecei a meditar sobre isso, e é uma realidade. E o título da mensagem é Quando nos sentimos frágeis, o que devemos fazer? E eu fui buscar num salmo. Os salmos são preciosos, irmãos. Os salmos têm ensinamentos, mas, sobretudo, os salmos falam da emoção humana. Deus nos fez emotivos. As emoções são parte da nossa vida e parte do nosso Deus, que também se emociona. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que dizer do Salmo 22, em que Jesus lembra de um salmo escrito cerca de 1000 anos antes da sua vinda a esse mundo, o Filho de Deus? Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E foi um salmo escrito 1000 anos antes, falando da emoção do salmista, mas de uma maneira tão profética, mas falando da emoção. Há salmos em que Davi reclama, há salmos em... Irmãos, os salmos são preciosos, preciosos. Que dizer do Salmo 51, quando Davi reconhece todo o seu pecado e se apresenta diante de Deus e mostra toda a sua emoção de um homem segundo o coração de Deus, arrependido pelo que tinha feito. E o Salmo 23, quando ele se coloca como uma ovelha que se sente protegida pelo seu pastor. E eu fui olhando os salmos e lembrando de cada salmo. Tem tanto salmo que fala sobre a fragilidade humana. Salmo 90, Moisés fala sobre isso. Mas eu queria que você abrisse hoje no Salmo 77. 77. Salmo 77. Abra a sua Bíblia. Eu queria ler os primeiros 12 versículos e mais adiante eu vou ler os outros 8 versículos que faltam para terminar o Salmo. Mas abra a sua Bíblia, Salmo 77. Observe o coração do salmista e o que o Senhor nos fala sobre isso. Salmo 77, versículo 1. Aliás, eu acho que eu consigo até colocar aqui no share screen. Vamos ver aqui, eu acho que vai ficar muito interessante. Quem está pilotando aí pode... Dá para ler, né? Facilita, né? Diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou
as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse, essa é minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em teus feitos poderosos. Até aí nós vamos ler agora, depois a gente lê o restante, já está preparadinho aqui, do 13 ao 20, mas eu queria que a gente pensasse nesses versículos. Eu vou deixar aí, porque a gente pode olhar e pode pensar no que está aí, nesse texto. Daqui a pouco eu volto ao que eu estou falando. Mas o que tem me impressionado, irmãos, entre os efeitos dessa pandemia, é o quanto podemos sentir a nossa própria fragilidade. A qualquer momento, talvez você não tenha esse sentimento, mas muitos têm, a qualquer momento sentimos que podemos pegar esse vírus e estar no minuto seguinte no hospital entre a vida e a morte. Todos nós já perdemos amigos, parentes, ou mesmo acompanhamos de perto a situação de pessoas que choram a perda de entes queridos. E esse é um efeito, nós nos sentimos frágeis, indefesos diante dessa situação. Eu quero dizer para você, como Deus fala comigo, isso não é vergonha, não é falta de fé. Você pode olhar o salmista angustiado, abatido, chorando à noite, levantando a mão. E é um salmo de Asaf, descrevendo essa situação. Ele usa no versículo 2, eu vou voltar ao texto, ele usa no versículo 2, dizendo, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ele ainda diz, a minha alma não encontra consolo. O versículo 3 diz, lembro-me de Deus e começo a gemer. Não me deixas pregar os olhos, eu perco o sono. Tão perturbado estou que nem posso falar. Perco a voz. Então, se você durante esse período andou angustiado dessa maneira, a Bíblia já descreve o nosso coração. Não é vergonha estar abatido, não é vergonha se sentir frágil. Essa semana eu acompanhei mais um passo de um colega que é pastor, professor do Betel, o Tiago Titilo, foi meu aluno, perdeu a mãe e agora o pai parece que está com Covid, foi só uma questão de coração. Jaci tem comentado da situação de Josias. Irmãos, a gente se sente frágil. Claro, nós cremos que Deus cuida de nós. Mas eu creio que é isso que o Salmo vai nos dizer, como enfrentar uma crise como essa. Na realidade, nós achamos que é falta de fé nos sentirmos frágeis, mas não é. Justamente o senso da fragilidade nos leva a buscar os caminhos que o salmista procurou. O versículo 2, eu vou voltar aqui ao Salmo, o versículo 2, ele simplesmente diz assim, procuro o Senhor. Procuro o Senhor. O nosso problema não é se sentir frágil. A questão é o que fazer depois disso. É esse que o caminho que a Bíblia apresenta. A Bíblia não nos coloca como super-homens, super-mulheres, mulheres maravilha, pessoas que não sentem dor, não sentem aflição ou não sentem angústia. Nós sentimos como qualquer pessoa que habita esse mundo, qualquer criatura de Deus.
Nós sentimos Davi sentiu a mesma coisa. Asaf nos mostra no Salmo 77 que é normal o senso de fragilidade e de insegurança. A diferença é que a Bíblia nos ensina o caminho. E o primeiro caminho é procuro o Senhor. Esse é o nosso caminho. Apresente-se a Deus com a sua angústia, com a sua insegurança, num momento de dor, de perda de queridos. É o momento de procurar o Senhor. Procurar o Senhor como o salmista fez. Chorar, clamar. Muitas vezes a minha oração em momentos de crise não tem sido inteligível. Muitas vezes eu vou para o meu quarto e simplesmente choro e grito. Deus entende o meu choro e o meu clamor. Deus entende. Deus sabe. Aliás, não é muito que eu preciso falar com Ele. Às vezes a gente acha que a gente tem que... É um erro achar que a nossa oração tem que ser muito clara e muito específica. Eu já ouvi gente dizendo isso. Deus não te atendeu porque você não foi específico. Deus não ouve a minha voz, Deus ouve o meu coração. Deus conhece o interior do meu coração. Deus sabe quem eu sou, sabe meu endereço, meu CPF. Ele sabe tudo sobre mim, mais do que eu mesmo. Entrar no meu quarto e jogar-me nos meus joelhos e chorar diante dele é a expressão que Asaf usa nesse salmo. Eu procuro o Senhor, eu clamo, eu choro diante dele. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve o nosso choro. Deus ouve a nossa angústia. Deus ouve o que a gente nem falou. Ainda a palavra não chegou à minha língua, diz o salmista no Salmo 139. Tu já a conheces toda. Não, a oração não precisa ser específica. A oração precisa ser de todo o coração, dizendo a Deus como eu estou me sentindo. E muitas vezes a gente esconde os sentimentos como se pudéssemos esconder para Deus alguma coisa. Ele nos conhece. Ele nos conhece muito. Mas o salmista ainda diz mais como é que nós podemos sair de um momento de crise. O versículo 5 e 6, que está aqui, irmãos, está escrito aqui, penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. E essa primeira parte, irmãos, é regortar a sua própria experiência com Deus. Eu me lembro no ano retrasado, foi uma experiência tão forte para mim, 2 dias no CTI, ninguém esquece, 2 dias no CTI, irmãos. E eu pensava assim, olha, se Deus quiser me levar, se é esse o momento que Ele escolheu, está aí. Não precisa esperar mais não, está aí. Você com 2 dias no CTI quer sair de lá voado. E certamente Deus fala dizendo, olha, eu tenho propósitos com a sua vida, eu não vou levar você agora porque a sua vida está nas minhas mãos. Isso ficou muito claro no meu coração. Se você teve uma experiência forte com Deus, esse é o momento de lembrar dela, o quanto Deus esteve perto da sua angústia, perto da sua aflição, o quanto a sua própria experiência com Deus te leva adiante. Te leva adiante. Recordo, o salmista fala sobre isso, diz, trago a lembrança. Penso nos dias de outrora. É a sua própria lembrança. Mas tem um outro passo, outra coisa que o salmista diz que nós precisamos fazer. E eu creio que a gente encontra isso nos versículos 7 a 10.
Ele fica, de noite indago, meu espírito pergunta, você pode ler aqui no texto, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou, interessante, caducou, né? Venceu, acabou a sua promessa para todas as gerações. Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? E aí ele diz que exclama na sua aflição: o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Isso é o que está no coração dele, o que ele diz desesperado. Eu acho, irmãos, que esses versículos falam de que Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo sempre. A Bíblia é clara ao dizer sobre isso. A sua graça, a sua salvação é constante. Paulo chega a dizer, quando ele fala aos atenienses, dizendo: nele nos movemos e existimos. Se Deus parasse de respirar, olha só, é uma coisa meio doida, nós acabaríamos. Nós nos movemos nele. Ele nos sustenta a cada dia. É ele quem nos mantém. E quando Deus diz acabou, acabou. Mas enquanto ele não diz acabou o seu tempo aqui na Terra, não acabou. É ele quem dá a última palavra, não é medicina, não é ninguém. Acabaram as suas... Caducaram as promessas de Deus. Não caducaram. Deus não pode mentir. Ele nos prometeu uma vida completa e, no final, uma vida eterna. Nós temos vida nele. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Essa promessa não caduca. Ela não termina. Ela continua firme o tempo todo. Nós temos uma música que diz: Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. Deus é bom. Deixou de ser bondoso? Não. Ele continua. Todas as respostas aqui são não, não. Ele continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. A sua misericórdia é muito maior do que a sua ira. Porque Deus se ira contra o pecado, mas ele tem misericórdia do pecador. Então, seja lá o que nós fizemos, que dizemos, puxa vida, eu estou em falta com Deus, eu não confiei nele. Deus tem misericórdia da minha vida, da sua vida. E ele nos perdoa à medida que nós confessamos o nosso pecado, somos perdoados. Esse é o caráter de Deus. Esse é o caráter de Deus. E agora eu queria ler o que eu não li antes, os outros versículos, para concluir essa breve meditação no Salmo 77. Dos versículos 13 ao 20, você pode acompanhar aqui, acompanhar no que está aqui. Eu acho que eu não coloquei, caiu um pouco. Ah, está na outra página. Isso, então vamos lá. Vamos ver essa página inteira para a gente poder... Espera aí. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas. E entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para a outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Irmãos, o que o salmista está dizendo que ele começa a fazer depois disso?
Ele começa a lembrar do que a Bíblia ensina sobre o caráter de Deus. São duas coisas importantes que estão aqui. Não só Deus acompanhou o seu povo no Antigo Testamento, porque o salmista está falando do que ele conhece, como você pode ter lido toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, e você vê um Deus que participa de tudo do seu povo, que guarda, que caminha, que anda junto. Paulo estava preso em Roma. Paulo, aliás, eu quero dizer antes, Paulo estava à beira de um naufrágio e o Senhor se coloca ao lado dele e diz: eu estou contigo, eu caminho contigo. Eu poderia citar aqui muitas situações bíblicas em que Deus esteve presente, atuante, porque esse é o caráter de Deus. Deus não nos tira das situações, mas Ele passa conosco cada situação. Ele vive conosco cada problema. Você estende a sua mão no meio da angústia e o Senhor toca a sua mão, porque Ele é o bom pastor e caminha conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Por último, irmãos, eu vejo que o salmista lembra que o caminho de Deus é um caminho de santidade. E o bom caminho no meio da crise, e eu falei isso ontem na pastoral, não é por que Deus essas coisas estão acontecendo, mas qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Não é me perturbar com o acontecimento, mas e agora? O que eu vou fazer daqui em diante? E eu vejo que o salmista, no versículo 12, no versículo 13, ele diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. E está diante de nós a possibilidade de continuar vivendo de forma que nós agrademos a Deus. E só há um caminho para agradar a Deus, é o caminho da obediência. Jesus, na noite em que foi traído, em que ele se encontra com os discípulos, em que ele sabe que vai ser levado a julgamento, que no dia seguinte sofrerá a cruz por mim e por você, ele diz: vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então o salmista mostra que no meio da crise, no meio da dificuldade, ele tem que olhar para aquilo que ele precisa fazer para agradar a Deus. Fique firme, prepare-se, porque o Senhor está nos guardando no meio dessa epidemia, para que depois dela nós continuemos uma vida de agradá-lo, uma vida de obediência, uma vida de caminhar na direção do Espírito Santo, uma vida de correção de vida, de continuar fugindo do pecado, como José, que enfrentou uma crise terrível. Ele não teve meses de pandemia, ele teve anos de prisão, fugindo do pecado. De Daniel, que foi levado, não numa pandemia, mas foi levado como escravo para a Babilônia, e ali ele resolveu firmemente fugir do pecado. Minha palavra que primeiro Deus deu para mim, e eu compartilho com você, é: o Senhor está nos guardando no meio dessa pandemia. Mas Ele deseja de nós obediência, confiança e santidade. É isso que Ele deseja de nós. Caminhamos dessa maneira, nos agrademos do Senhor. Ele continua cuidando de nós muito bem. Ele é o Deus que nos visita na angústia. Ele é o Deus que nos visita na aflição. E com isso a minha palavra para aqueles que hoje estão sofrendo situações difíceis com seus familiares. Graças a Deus, nós não tivemos pessoas como membros da igreja, um ou outro com o Covid, Angélica, um ou outro.
mas o Senhor está conosco, o Senhor está nos guardando. Guarde essa palavra, tenha confiança, olhe para o que vem adiante, olhe para o que o Senhor vai fazer mais adiante. O Senhor ele não mudou em nada, ele continua cuidando e guardando, ele é o bom pastor. Se hoje é o dia do pastor, é o dia de Jesus. Porque ele foi quem me acompanhou nos 2 dias de CTI. Ele é quem nos acompanha nesses meses difíceis e talvez nos meses que ainda virão. Mas continue firme, continue confiante, continue lembrando do que Deus fez por você e continue lembrando em tudo que está escrito na palavra de Deus. Por isso nós estudamos sempre a palavra de Deus, porque estudando a palavra de Deus nós vemos um Deus que cuida, um Deus que não se ausenta, mas que cuida de nós. Deus te abençoe. Fique firme. Confie no Senhor. Faça como, e eu posso colocar dessa maneira, como Asaf, como Davi, como José, como Daniel. Fique firme. Tenha uma vida santa na presença de Deus. Fuja do pecado e caminhe com Deus. Esse é um período que às vezes ninguém está nos vendo. Em casa, solitários. Mas Deus está nos vendo. Deus está cuidando de nós. Ele é o Senhor da nossa vida. Eu quero orar pela sua vida agora, nesse momento, nesse fim de domingo. Amanhã a gente vai ter mais uma entrevista, conversa com o pastor. Gostaria que você prestasse atenção na entrevista. Vai ser muito boa, a entrevista muito agradável. Nós temos já algumas que vamos estar publicando para você participar. Participe do culto de quinta-feira. E eu volto a dizer, no momento em que os irmãos lembram de mim e do Gilberto, liguem para mim se você precisar, tiver em angústia, tiver em dificuldade, tiver... Puxa vida, estou cansado de tudo isso. Vamos orar juntos. Talvez eu esteja também precisando de um momento de oração com você. Faça isso. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que cuida de nós. Como o salmista, muitas vezes, na angústia, nós Te procuramos. E como salmista, quando te procuramos, te encontramos. Ao alcance, nem das nossas mãos, ao alcance do nosso coração, ao alcance da nossa dor, ao alcance da nossa fragilidade. Obrigado por nos lembrares que Tu nos fizestes frágeis. Tu nos fizestes assim. E obrigado também por nos lembrares que na nossa fragilidade encontramos o Deus que nos protege e que nos ama e que nos leva adiante e que nos deu a vida eterna a nós que cremos em Ti. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nos ajuda nesse período que nós não sabemos até quando irá, de isolamento, de afastamento e de fragilidade maior. Mas nos ajuda a sairmos desse momento mais confiantes em Ti, mais certos de que Tu és o Deus dos momentos difíceis, muito mais do que os Deus dos momentos fáceis. Tu és o Deus que cuida. Obrigado pela Tua bênção sobre a nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a igreja do Senhor, espalhada e poderosa no meio desses dias. Amém e amém. Deus te abençoe. Bom, irmãos, estamos terminando mais um culto. Louvamos a Deus pela presença de todos. Como é bom estar compartilhando a telinha com
os rostos de vocês. É muito bom louvar ao Senhor em comunhão, mesmo estamos distantes, mas com corações unidos, louvando a Deus, fazendo mais um culto na Igreja 15. Amém. Os irmãos estão liberados para tirar o